Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dana. Eu sou o Daniel. No vídeo de hoje iremos falar para vocês sobre alguns processos, entre eles as sinapses, o que é neurotransmissores e o que acontece em nosso organismo diante de alguns transtornos, certo? E sejam bem-vindos ao canal Assunto um Assunto. Bom, para iniciarmos o assunto desse vídeo, precisaremos entender primeiro alguns conceitos que ocorrem dentro de nossa cabeça, precisamente em nosso neurônio. Se você não sabe o que é neurônio, assista ao vídeo na descrição que falamos um pouco sobre o nosso sistema nervoso e um pouco sobre o neurônio. Vamos lá. Em nossa cabeça, a cada instante acontece bilhões de comunicação. Essa comunicação ocorre através do neurônio, através, mais especificamente falando, da sinapse. Sinapses nada mais é do que o processo de comunicação de um neurônio com outro neurônio. Mas como que isso ocorre? Vamos lá. Há dois tipos de processos de sinapses. O primeiro é a sinapse química, o segundo é a sinapse elétrica. Vamos falar agora primeiramente para vocês um pouco sobre a sinapse química. Imaginem comigo que aqui está um neurônio e aqui está outro neurônio. Sabemos que o neurônio ele é constituído pelo axônio e que no final do axônio está localizado aquilo que chamamos de botão terminal. Ou seja, um botão terminal aqui e outro botão terminal aqui. Na sinapse química, esses botões terminais eles estão próximos um do outro. Esse botão terminal, que é o que vai passar a informação para esse outro neurônio, chama botão terminal pré-sináptico. E esse daqui que vai receber a informação dessa célula chama botão terminal pós-sináptico. Essa fenda que fica entre um botão e outro chamamos de fenda sináptica, que é onde vai ficar os neurotransmissores. Ok, sabemos que um neurônio se comunica com outro neurônio. E agora estamos imaginando o dendrito e o botão terminal bem pertinho um do outro aqui. Mas como que essa comunicação vai passar desse neurônio para esse neurônio? Isso é responsabilidade daquilo que chamamos de neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias químicas que se localizam dentro do neurônio e são produzidos e armazenados pelo mesmo. Os neurotransmissores eles ficam armazenados no que chamamos de vesículas sinápticas, que são pequenas bolsinhas bem próximo do botão terminal do neurônio. Aí como que isso funciona? Vem um impulso nervoso que passa em uma molécula e libera o cálcio, uma outra substância localizada dentro do neurônio. O cálcio ele estimula essas vesículas sinápticas, fazendo com que essas vesículas sinápticas vá até a membrana do botão terminal. Quando ela chega nessa membrana do botão terminal, ela libera os neurotransmissores que estão dentro dela na fenda sináptica. Isso tudo acontece, lembrando, no botão terminal pré-sináptico, ok? Bom, ele estando liberado dentro da fenda sináptica, nesse vãozinho que está entre um neurônio e o outro, o que acontece? No botão terminal pós-sináptico, está localizado receptores para esses neurotransmissores. Esses receptores eles são específicos de cada neurotransmissor. Ou seja, o neurotransmissor ele vai ser captado pelo receptor específico dele, passando assim a informação para o outro neurônio. Entenderam? Bom, essa foi a sinapse química. Mas há também, como falado anteriormente, a outra sinapse, que é a sinapse elétrica. Como que ela funciona? Os dendritos, botões terminais dos neurônios, eles estão bem mais próximos um do outro.
e são conectados com aquilo que a gente chama de proteínas conexivas. Essas proteínas fazem uma ligação direta de um neurônio com outro neurônio. Ou seja, o impulso ele passa direto sem necessariamente estar na fenda e necessidade de um receptor. Sabendo-se disso, a sinapse elétrica ela ocorre de forma muito mais rápida do que a química. Outra informação muito importante. Na sinapse química, o impulso ele é sempre unidirecional, ou seja, ele sempre vem de um neurônio para o outro em uma única direção. Já na sinapse elétrica é bidirecional. A informação pode tanto vir quanto ir. Muito bem. Então sabemos que um neurônio se comunica com outro neurônio, que isso acontece através do processo da sinapse e de que é responsabilidade do neurotransmissor passar a informação de um neurônio para o outro. Mas quais os tipos de neurotransmissores existem? E o que acontece se acontecer um erro de comunicação de um neurônio com outro neurônio? Vamos lá entender juntos? Muito bem, pessoal. Então sabemos que o neurotransmissor é como se fosse um mensageiro. Portanto, ele leva a mensagem de um neurônio para outro neurônio. Sabendo-se disso, vamos dividir os neurotransmissores em dois, em excitatórios e inibitórios. O excitatório ele vai facilitar o encaminhamento da mensagem, ou seja, ele vai excitar, estimular o próximo neurônio para que aquela mensagem chegue no seu destinatário. Já o inibitório, o papel dele é inibir, ou seja, frear aquela mensagem. Contudo, existem muitos neurotransmissores em nosso organismo. Agora vamos conhecer sobre alguns deles. A endorfina é o analgésico natural do nosso corpo, que está associado ao prazer e à euforia. A noradrenalina estimula os batimentos cardíacos do nosso corpo e aumenta a pressão arterial e nos prepara para enfrentarmos um momento estressor. A melatonina é um neurotransmissor responsável pelo nosso sono. A serotonina está associada ao prazer, bem-estar, sentimento de felicidade. Sabendo disso, uma das possíveis causas da depressão é a diminuição de serotonina no nosso organismo. Sendo assim, busca-se estimular a produção de serotonina no nosso organismo, ajudando então no tratamento da depressão. Na ansiedade, ocorre o mesmo processo. A diminuição da serotonina estimula o medo e o temor no organismo. A acetilcolina está relacionada com o controle de impulsos das células nervosas, ou seja, ela está ligada diretamente com o controle dos impulsos dessas células, por exemplo, como o neurônio. Está também relacionada com o controle dos nossos batimentos cardíacos, dos nossos tons musculares. Está relacionada com tons do nosso... Eita, hoje tá... Peraí que agora vai. Está relacionada ao controle dos nossos tons musculares, ou seja, ela está diretamente ligada ao controle dos nossos movimentos automáticos, nossos movimentos autônomos. Já a dopamina, que é um outro neurotransmissor, ele é inibitório. Ele está associado com o controle de movimentos suaves. O que é movimentos suaves? É aqueles movimentos finos, por exemplo, o movimento de pinça, movimentos de controle de força. Esses movimentos que a gente precisa ter um controle maior motor para realizar. Também está associada à questão da motivação, do prazer, certo? A partir disto, vamos falar agora sobre dois transtornos neurodegenerativos muito conhecidos em nosso meio social. O primeiro é o Parkinson.
O que acontece em nosso organismo no Parkinson? Como falado anteriormente, o Parkinson é um transtorno neurodegenerativo, ou seja, ocorre uma falha, um erro de comunicação e a morte neuronal. Mas como que isso acontece? O Parkinson está diretamente relacionado com um bug, um pequeno defeito, deficiência no sistema dopaminérgico. Mas, Daniel, o que é sistema dopaminérgico? Nada mais, nada menos do que a dopamina, o neurotransmissor que falamos anteriormente. Aquele neurotransmissor responsável pelos movimentos finos, controles motores suaves. Ou seja, se há uma deficiência na dopamina, logo há uma dificuldade, uma deficiência no controle de movimentos suaves, o que progride se tornando o Parkinson. Um outro transtorno muito conhecido é o Alzheimer. Mas o que é o Alzheimer? O que acontece no Alzheimer é que ocorre a morte neuronal. O neurônio morrendo, não existe comunicação. Não existindo comunicação, o corpo começa a parar de funcionar aos poucos. Vamos entender mais detalhadamente o que acontece? Vamos puxar o neurônio. Imaginem comigo aqui o neurônio, mais especificamente no seu axônio. Em seu axônio se localiza o que chamamos de microtúbulos, que é como se fossem pequenos túneis por onde passam os impulsos nervosos. Nesses microtúbulos se localizam também a proteína tau. A tal proteína é responsável por estabilizar esses microtúbulos. Correto? Vamos sair um pouco do microtúbulos e vamos olhar para o neurônio como um todo novamente. No neurônio se localiza também as proteínas beta-amiloide, que são proteínas como uma camadinha de gordura que são responsáveis normalmente por proteger o nosso neurônio. Funciona como se fosse um antibiótico. Essas proteínas, elas têm a função então de proteger o neurônio. Tudo isso é no funcionamento normal do nosso sistema. O que acontece no Alzheimer? Por algum motivo, as proteínas beta-amiloides começam a se formar no neurônio, impedindo com que o impulso flua normalmente. Até que chega a um ponto em que ela bloqueia totalmente a passagem do impulso, criando assim uma pequena infecção no botão terminal do neurônio. Lá dentro existe a tal proteína, certo? Começa a acontecer um acúmulo dessa proteína dentro do neurônio, o que ocasiona também uma pequena infecção. Ou seja, está tendo uma infecção fora do neurônio e dentro do neurônio. Essa infecção faz com que o neurônio morra. Ele morre, então, de dentro para fora e de fora para dentro. Quando o neurônio morre, dificilmente ele vai se reconstituir. Ele não tem essa capacidade de reconstrução. A não ser em seu axônio, mas aí é um assunto um pouco mais complexo. Mas vamos sucintamente concluir que um neurônio, na hora que ele deixa de existir, ele não existe mais. Jura? Diferente de outras partes do nosso corpo que tem a capacidade de regeneração. Ou seja, estamos falando isso em um neurônio. Ou seja, ele deixou de existir. Agora imagine que nossa cabeça, como foi falado, existem bilhões deles. E aos poucos esse processo começa a acontecer. Ou seja, começamos a perder vários neurônios. Os neurônios começam a morrer, até que o nosso cérebro começa a ficar sem comunicação, porque não tem como se comunicar, não tendo como se comunicar, não existe a informação. É onde começa a aparecer os sintomas do Alzheimer. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem assistir mais vídeos sobre esse curso. Não é isso, né? Não, sobre esse. Então é isso, pessoal.
Se inscreva no nosso canal porque em breve iremos falar sobre alguns transtornos do ponto de vista psicológico. Até o próximo vídeo. Tchau!